Graça e paz, Igreja do Avivamento. Quero cumprimentar você que está em casa, participando do culto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, meu querido. Quero cumprimentar todos vocês, meus queridos, aqui presentes. Que beleza, todo mundo de máscara, todo mundo mantendo o distanciamento e todo mundo guardado, protegido pelo Senhor. Aqui não tem coronavírus, diga amém. Glória a Deus. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Ainda neste dia muito especial, o Dia das Mães, então a nossa sociedade reservou o segundo domingo do mês de maio para honrar as mães. E aqui a nossa igreja também, com muita alegria, aproveita bem esse momento, este dia especial, para honrar todas as mães aqui presentes. Parabéns à pastora Beth Moura, na liderança ali das crianças, e as crianças com muita alegria distribuíram uma lembrancinha para todas as mães. E agora eu quero convidar aqui à frente a apóstola Eunice. É uma mãezona. E nós vamos orar pela vida dela. Então a apóstola Eunice vindo à frente aqui, ela representa então todas as mães aqui. A apóstola Eunice é uma mãezona, um coração grande e uma sinceridade direta. E todos os filhos já conhecem essa característica, essa marca do amor, do carinho da apóstola Eunice. Não tem ninguém que tenha passado aqui no MIBA, esteja no MIBA, que não tenha recebido uma oração, no mínimo, uma oração da apóstola Eunice. Ela ora por toda a igreja, sempre. E ela também tem uma visão não só de mãe, mas de pastora também. Então é uma pastora que é uma mãe. E ela bota o olho aqui e ela vê quem não está presente. Se faltar mais de uma semana, mais de um domingo, ela já vai se preocupar. E aí ela já pergunta aos líderes, cadê fulano, cadê aquela... E vai dando as características da pessoa. É uma mãezona. E no Dia das Mães, a gente quer honrar a apóstola Eunice como mãe. E vamos agradecer mesmo a Deus pela vida dela como mãe. E honrando a ela, estamos honrando todas as mães aqui. Hoje o dia começou de uma maneira muito especial. Quando a gente acordou, já tinha uma pessoa tocando a campainha e deixando uma cesta linda, com um monte de coisa na cesta, de alimentos. E ela já pôde acordar se alegrando, se animando. E tantas outras expressões de carinho, de amor, de honra, que ela foi recebendo e continua recebendo ao longo aí do dia e agora no culto, e vai poder continuar recebendo depois do culto também, não tem problema nenhum. Então vamos orar pela vida dela, vamos sempre ter esse cuidado de honrar aqueles que nos abençoam. E eu quero tomar aqui o texto de Colossenses 3, no verso 20, quando o apóstolo Paulo e a bispa Viviane leu esse texto, ele diz assim, quando a gente está fazendo a obra do Senhor, ele diz assim em Colossenses, cadê? Filipenses, Colossenses no capítulo 3, ele diz assim, Colossenses 3, no verso 20. Em tudo, 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa.
Então a gente vai honrando os líderes que Deus colocou sobre as nossas vidas, e essa honra Deus recebe. Você sabia disso? E a gente vai fazendo isso como ao Senhor, e fazemos de coração. Então quando a gente honra aqui a apóstola Eunice como mãe, nesse dia muito especial, o Dia das Mães, a gente está honrando e fazendo de coração como ao Senhor, em gratidão a Deus pela vida dela. Vocês entenderam? Vamos orar pela vida dela agora? Eu vou pedir que você estenda as suas mãos sobre a vida da apóstola Eunice e vá orando por ela, vai falando e vai liberando palavra de bênção. Vai liberando palavras de bênçãos sobre a vida dela. Faça isso de coração, de um coração sincero. Quando você lançar a palavra de bênção, essa palavra de bênção vai voltar sobre você. Sabia disso? Esse é o princípio bíblico daquilo que você semeia, você colhe. A honra que você libera, você recebe de volta de várias formas e maneiras. A palavra de bênção que você libera, volta para você em mais e mais bênçãos. Então, eu quero dar esses momentos, esses minutos aí, para você abrir sua boca e libere palavra de bênção. Vai liberando palavra de bênção sobre a vida da apóstola Eunice, como mãe espiritual, como mãe, pastora, líder. Vamos liberando essa palavra de bênção, saúde perfeita, longevidade, fartura de dias sobre a vida dela. Vamos liberando aí prosperidade sem limites, aquilo que o coração dela almeja. Vamos liberar palavra de bênção. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da apóstola Eunice, a nossa pastora, mãe de todo este rebanho que o Senhor nos confiou, meu Deus. E aqui nós liberamos palavras de bênçãos, porque nós sabemos que as nossas palavras, elas têm poder. E aqui, na Tua presença, Senhor, e de coração sincero, nós liberamos saúde. É o desejo do nosso coração que venha saúde perfeita sobre ela. Longevidade, a fartura de dias, meu Deus. Prosperidade sem limites, Senhor. E aquilo que deseja o coração da Tua serva, libera sobre a vida dela. E em nome de Jesus, abençoamos a vida de todas as mães aqui presentes. Que o Senhor possa recompensar o trabalho de cada mãe aqui, meu Deus, e aquilo que cada mãe está orando, pedindo ao Senhor, que o Senhor libere apressadamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Ele não quer soltar o microfone para mim, não. Olha, gente. Queridos, de coração eu agradeço a cada um de vocês, né, todas as manifestações de amor, de carinho que a mim foram, né, liberadas. Não só hoje, né, mas especialmente hoje, nesse dia, já desde cedo, que eu já recebi muitos WhatsApps dos queridos e queridas aí. Já ganhei presente, ganhei bolo. Acabei de ganhar um bolo ali delicioso, só pela cara da Jojo. Cadê ela? Ela estava por aqui. Ela ali atrás. Né? Já ganhei tanto presente que se eu for falar aqui, mas a gente sempre está aberto a mais, né? Então, eu glorifico ao Senhor pela vida de vocês, por cada palavra liberada de bênção, por cada presente. E sou muito grata a Deus por ter nos dado uma igreja, uma família tão linda como é a nossa aqui, tá? E contem com a minha sinceridade e minhas orações sempre, viu? E orem para que Deus me mantenha assim, firme e forte. Amém? Amém? Deus abençoe vocês. Amo vocês, queridos. Muito bem, meus queridos. Hoje, o Dia das Mães, eu quero falar sobre as mães
lendo e tomando, por exemplo, as mães da Bíblia. E vamos meditar sobre lições deixadas pelas mães da Bíblia. O Dia das Mães, eu não poderia perder a oportunidade desse dia especial para ministrar uma palavra abençoando todas as mães aqui. Então, hoje que se comemora o Dia das Mães, eu quero honrar a você que é mãe. Quero parabenizá-la pela sua missão, pelo seu ministério como mãe, e que Deus a recompense por tudo aquilo que vocês, mães, têm feito e fazem e vão continuar fazendo pelos seus filhos. Eu trago aqui uma reflexão baseada na vida de mães da Bíblia. E eu estava meditando sobre a palavra a ministrar no Dia das Mães, e fiquei pensando nas mães, e tentando escolher as mães, mas tem tantas mães na Bíblia. A Bíblia traz o registro aqui de tantas mães que realizaram uma grande obra, cuidando dos seus filhos, ou servindo ao Senhor, orientando os seus filhos. E a gente começa com Eva, e depois você vai ver o ministério de Sara, aí tem Rebeca. Então, cada uma dessas mães já dá uma mensagem, uma boa meditação em cima de lições que elas nos deixaram, né? Aí você passa por Raquel, Lia, Joquebede, mãe de Moisés, Raabe, a prostituta. Então é assim que a Bíblia menciona se ela era ou ela tinha um comércio nessa área aí, e os estudiosos buscam explicação melhor para essa palavra, se é isso mesmo. Tem textos paralelos aos relatos da Bíblia, que diz que ela era uma comerciante, não exatamente uma prostituta, e aí se discute. Aí a gente tem Débora, que se torna mãe de Israel, Noemi, Ruth, vocês conhecem a história dessas mulheres? E Ana, que gerou Samuel e depois outros filhos. E a mãe virtuosa, a mulher virtuosa de Provérbios 31, e Maria. A gente chega no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas nos traz o lindo cântico de Maria. Maria é essa mulher que todas as gerações chamam-na de bem-aventurada, de feliz. E nós também, como evangélicos, então o nome protestante caiu em desuso, que bom, a gente é chamado agora de evangélico, mas somos cristãos, essa que é a verdade. Somos cristãos, como cristãos honramos Maria, a essa mulher escolhida por Deus para trazer ao mundo nosso Salvador Jesus Cristo. Então Maria é uma mulher que nos deixa uma lição, um exemplo de serviço. Eis aqui uma serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Então Maria se rende ao Senhor numa tarefa, numa missão delicadíssima. Então uma espada transpassaria o seu coração mesmo. E ela enfrenta esse ministério de ser mãe. E depois outros filhos ela vai gerar. E ainda que haja uma resistência a reconhecer os textos bíblicos, os evangelhos, que dizem que Maria teve outros filhos e filhas. Isso só engrandece mais ainda Maria como mãe. E a Bíblia é clara em dizer isso e citar os filhos. Então nós temos tantas mulheres na Bíblia que a gente vai escolher aqui e o tempo não nos permite. Aí eu quero
destacar aqui as lições deixadas por Joquebede, mãe de Moisés. Vocês conhecem essa história? No livro de Êxodo, no capítulo 2, olha que história interessante. Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 2, diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Só até aí, depois você pode ler a história completa. O que estava acontecendo no Egito naquela época? Vocês lembram da história que José do Egito, José desce ao Egito por um plano e uma estratégia divina, e vem uma grande fome sobre todo o mundo da época, e José traz os seus irmãos, traz o seu pai, toda a sua geração, traz para viver no Egito. E assim eles escapam da morte pela fome. A fome estava muito grande e terrível naquela época. E aí morre José, toda aquela geração, muda o faraó, e vem um faraó que não conhecia José, e a situação dos hebreus no Egito começa a se complicar. Eles viram escravos e são duramente explorados naquela terrível escravidão. E o faraó observa que aqueles escravos estavam se multiplicando de uma maneira que preocupava a Faraó e os seus líderes. Eles pensaram: olha, esse povo está crescendo tanto, e a gente tem que dar um jeito para esses escravos não crescerem tanto e acabar dando um golpe e tomando o poder. E aí o Faraó disse: então vamos fazer o seguinte, vamos assinar um decreto aqui para matar todas as crianças dos hebreus. Nasceu, foi menino, mata. E assim começou a matar as crianças. E Moisés nasceu nessa situação. A mãe de Moisés, Joquebede, tinha a tarefa impossível de fazer o menino se calar, porque se ele chorasse debaixo daquelas cabanas que eles moravam como escravos, os soldados iam ouvir o choro e aí tomava a criança e matava. Era a ordem do faraó. E aí Moisés ficou escondido e não podia chorar. Mas o menino foi crescendo e não dava mais para sufocar o choro do menino. Joquebede então nos deixa uma grande lição de uma mãe estrategista. A lição aqui é: tenha
estratégia para conquistar tudo aquilo que desejar o seu coração. Joquebede, então, bolou um plano. Eu imagino aqui que ela pensou assim, as mulheres, as servas, as donzelas da filha do faraó, elas vêm todos os dias tomar banho naquela parte do rio Nilo. Então, eu vou apelar para o instinto materno. Olha, começa a estratégia, a sabedoria. E eu vou colocar esse menino num cesto, vou colocar betume, vou fazer um barcozinho bem protegido. Vou soltar no rio e vou apelar para o instinto materno, para que essa criança, a água vai empurrando esse cesto, exatamente no horário em que ela está tomando banho no rio, e esse cestinho vai chegar até a mulher, até a filha de Faraó. E ela não vai matar esse menino, não vai deixar ele morrer. E aí, Joquebede, bola todo o plano, uma estratégia, e chama Miriam, que no hebraico é Miriam, que é Maria no Novo Testamento. Então, chama Maria, irmã de Moisés. Miriam era irmã mais velha. E aí Joquebede instrui a menina no que ela deveria falar e fazer. E certamente que Joquebede disse, bota o cestinho lá, empurra, e você vai pela margem do rio, protegendo o cesto. Vê lá o que está acontecendo com o cesto. Se por acaso enganchar, você vai lá e desengancha o cestinho, contanto que ele chegue até as mulheres que estarão no rio naquele horário. E o texto bíblico diz que Miriam foi andando na beira do rio e olhando para o cesto, até que o cesto foi chegando lá. E aí, o menino chorando dentro do cesto. Quando as mulheres vão lá, e quem vê o cesto é a filha do faraó. Olha e diz, olha um cesto ali. Olha o que tem dentro lá. Quando abre um menino. Aí a mulher, olha para a criança e o menino vai chorando. Aí o instinto materno que tem no coração de todas as mulheres. Foi Deus quem colocou isso. Aí ela diz, não vou deixar esse menino morrer. E eu imagino até que ela deve ter olhado, olha como esse menino é forte. Olha como chora forte. Não vou deixar esse menino morrer. Na hora, sem querer querendo, está lá Miriam. E qual era a estratégia de Joquebede? Fala para ela. E ela já deve ter decorado, montado aquele projeto. Ela já estava com o discurso na ponta da língua. Quer que eu chame uma mãe hebreia para servir como ama e cuidar desse menino? Aí a mulher, a filha do faraó, disse, ótima ideia, chame mesmo, agora. E Joquebede, como levita, da família de Levi, ela devia estar orando ao Deus Todo-Poderoso, só esperando a resposta do Senhor. E eu imagino que ela deve ter ficado naquela choupana lá, naquele barraquinho, que era a moradia dos escravos naquela época, um barraco feito de junco lá da beira do rio mesmo, do rio Nilo, e ela só olhando, lá vem Miriam. Eu imagino a carreira que Miriam deu naquele momento para chamar a mãe. A mãe já estava pronta e chegou correndo no lugar. Aí a filha do faraó disse para ele, olha, cuide desse menino, amamente, crie ele. Quando ele estiver maiorzinho, você me leva lá. Eu vou te pagar um salário. Nenhum escravo ganhava nada naquela época. Mas ela teve um plano,
uma estratégia e mudou a vida da família e mudou a vida do seu filho. Olha a estratégia, ela conseguiu colocar o seu filho dentro do palácio do faraó. Ela conseguiu colocar o seu filho na melhor escola que existia da época, sem ter R$1 e sendo escrava. Deixa eu dizer uma coisa para você aí, meu querido. Tem alguma coisa impossível para Deus? Será que o seu sonho é impossível de se conquistar? Eu vou dizer para você, o seu sonho, ele só é impossível de conquistar até que você tenha uma estratégia para isso. Até que você tenha uma estratégia, o sonho está considerado e é considerado impossível. Você só precisa descobrir, bolar uma estratégia para conquistar. Quem entendeu isso aí? O livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 3, Provérbios 16, 3, ele vai dizer assim, ó: apresente os seus planos para Deus, e eles serão realizados. Olha só, apresente os seus planos, os seus projetos para Deus, e eles serão realizados. Você só precisa de uma estratégia. Então, meu querido, ó, para de chorar, para de se lamentar, para de murmurar, para de arrumar desculpas. Ah, não, porque eu sou pobre. Ah, se eu tivesse esse dinheiro. Não, é porque nada disso. O que falta a você é uma estratégia para conquistar. Não interessa qual é a dificuldade do seu sonho, do seu projeto. Imagine se Joquebede conversasse com as suas vizinhas escravas e dissesse assim: olha, o meu filho, ele não vai morrer. E eu ainda vou colocar ele para estudar na melhor universidade que existe no mundo. E eu ainda vou ganhar um salário para cuidar dele. Quem é que ia acreditar num negócio desse? Mas ela acreditou. Ela bolou uma estratégia. Eu vejo muitos crentes, ano após ano, até com muita boa vontade, dizendo: eu quero conquistar este sonho, mas não bola uma estratégia para isso. Como é que vai conquistar se não tem um plano? Lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, vocês conhecem essa história. Jesus vai dizer em Lucas 14, a partir do verso 28, ele diz assim: qual é o rei? Qual é o rei que, indo fazer uma guerra, estão lembrados da história aí do texto? Qual é o rei que vai declarar guerra a outro rei, sem antes contar os seus soldados, para ver se tem condições de enfrentar? Então ele diz: qual é o rei que vai declarar guerra sem antes ter uma estratégia, um plano? Comece a contar seus soldados, para ver o que é que você faz. Mas o mais forte que eu quero usar é o seguinte, ele diz assim: quem é o doido que vai construir uma torre e não senta antes para planejar? Qual é o maluco que fala um negócio desse, gente? Sem planejamento. Aí vai pagar mico, porque as pessoas vão olhar e vão dizer: ih, começou a torre e não terminou. O destaque aqui é: tenha um plano antes. Você precisa ter um plano, uma estratégia. Aí você coloca diante de Deus em oração. Provérbios 16, 3. Apresente a Deus os seus planos e eles serão realizados. Então nós precisamos de sabedoria para bolar essa estratégia. E sabe quem pode dar sabedoria para a gente? Deus. Ele dá de graça e nem lança em rosto. Diz Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 1 e no verso 5. Tiago, capítulo 1, verso 5. Ele vai dizer, ó: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar.
e nem lança em rosto. Está precisando de sabedoria para bolar uma estratégia e conquistar aquilo que você quer? Peça sabedoria a Deus. O livro de Provérbios, 31 capítulos, só ensinando sobre sabedoria. Atente para os ensinos do livro de Provérbios. No capítulo 2 de Provérbios, ele vai falar sobre sabedoria todo o tempo. Ele diz assim no capítulo 2 de Provérbios: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, pode ler o resto do texto em casa, anote, que você vai entender o que eu estou dizendo. Quer sabedoria, você precisa pedir a Deus. O que nos falta é essa sabedoria para bolar essa estratégia e a gente conquistar aquilo que deseja o nosso coração. Você tem algo aí no seu coração que gostaria de conquistar? Coloque isso diante de Deus. Pega essa lição de Joquebede para o seu coração, para a sua vida. Tudo o que nós quisermos conquistar na vida, elabore antes um plano. Então elabore um plano com antecedência. Quer dizer, bole uma estratégia de conquista. E aí você vai apresentá-la diante de Deus. E vai agir. E você vai ver o milagre acontecer. Diga amém. Então, Joquebede nos deixa uma lição de uma mãe estrategista. Deixa eu falar da mãe virtuosa. Provérbios 31. O texto apresenta ela como uma mulher virtuosa, mas ela era mãe. Então eu vou falar da mãe, que o livro de Provérbios a chama de virtuosa. Está aí no capítulo 31. Você pode abrir sua Bíblia, olhar para o texto. Pode abrir o celular. Vá lá observando o texto. Provérbios capítulo 31. Essa mãe virtuosa, ela nos deixa uma grande lição de empreendedorismo. Essa mulher, ela foi uma mulher empreendedora. Observe o texto e eu vou provar isso para você. Provérbios 31, ele diz assim, no verso 10, começa: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor. Já começa a falar de dinheiro. Seu valor muito excede ao de finas joias. Quanto é que custa finas joias? Muito dinheiro. Então o texto vai dizer, muito excede, vale muito mais. Ela tem um valor. Ela é de uma, vamos dizer assim, de uma preciosidade, ela vale muito. Ela, a cabeça dela, a mente dela, a inteligência dela, ela vale muito. Tem gente que vale muito e ainda não sabe disso. Pois eu vou dizer para você hoje, você vale muito. O que Deus colocou aí dentro da sua cabeça, se você botar isso em prática, vai sair muita prosperidade e riqueza para tudo que é lado. Quem crê aí, ó? Então essa mulher virtuosa era uma mãe empreendedora. O texto no verso 11, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Essa mulher era uma empreendedora forte. Não faltava ganho.
na vida dela. Ela ganhava dinheiro de tudo que é lado. É assim que o texto pode ser, de uma forma mais popular, explicada. Mas eu vou adiante. Ó. Aí o texto vai dizer, trabalha com as mãos e tal. Verso 14. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Essa mulher é comparada a um navio mercante, que de longe traz o seu pão. Sabe o que o texto está dizendo? Essa mulher faz comércio internacional. Olha a estratégia dessa mulher. Essa mulher, ela trabalha na importação. O pão vem importado, vem de longe, é trazido no navio. Não é obrigado ser o pão, mas quem sabe esse pão aí significa recursos que faz com que a mulher ganhe dinheiro. Mas o texto não para por aí. Veja que essa mulher era muito esperta. O texto vai continuar dizendo, no verso 16, examina uma propriedade e adquire-a. Antes que você diga assim, mas essa mulher aí, ela não precisava cuidar da casa porque ela trabalhava fora. Lê do engano. O verso 15 já diz, ainda de noite ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela se levanta como uma líder. Logo cedo, na madrugada ainda, dá tarefa, organiza a casa e agora ela sai para comprar uma propriedade. Ela examina. Ela não é boba, não. Ela vai fazer um investimento, comprar uma propriedade. Ela acumulou riqueza, ela guardou o dinheiro e ela agora vai comprar uma propriedade. Para que essa propriedade? Para fazer render ainda mais. Ela examina, negocia o preço daquele terreno e diz, eu acho que só vale tanto. Que mulher, hein? Olha o que o texto vai dizer mais. No verso 16 ele diz, examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. A mulher ganhava dinheiro. Quantas mulheres que ficam em casa só reclamando da sorte. Porque eu não posso trabalhar fora. Porque não sei o quê. Porque o meu marido ganha muito pouco. Faça alguma coisa, mulher. Ora, se mexe, mulher. Porque eu tenho filho. E daí? Carrega o filho nas costas. Mas são 2, carrega 2. Eu tenho 3. Puxa os 3. Bota numa creche, bota alguém para tomar conta. Mas é porque não dá tempo. Dá o seu jeito. Dá o seu jeito. A mulher virtuosa dava o seu jeito. Não é porque o meu marido... Que meu marido? Vai à luta. Vai à luta. Aqui o texto, naquela época, naquela sociedade, o marido honrava a mulher pelo que ela trabalhava, pelo que ela produzia, sem trauma, sem problema nenhum. E ainda, quando ele chegava para sentar no meio dos líderes da cidade, ele ainda era um homem de destaque. Pode ler o texto que você vai ver aí. Mas deixa eu continuar. Olha o que ela vai fazer mais. Verso 18. Ela percebe que o seu ganho é bom. Ela analisou, ela fez a avaliação dos seus negócios. Até agora, eu vejo que ela trabalhava com as mãos, ela vendia alguma coisa. Eu vejo que ela trabalhava com artes, ela botava a mão no fuso, ela produzia aquelas redes e sei lá o que mais. Agora eu vejo no texto que ela conseguiu dinheiro para comprar uma vinha, ela botava a sua vinha para produzir, e não era ela que ia lá plantar a vinha, colher as uvas, pisar para transformar em vinho. Ela contratava gente para isso. Ela liderava, ela supervisionava, ela empreendia aquele negócio e fazia funcionar. Agora eu já descubro que ela fazia importação. Agora eu também vejo no texto que ela comprava propriedade e fazia a propriedade produzir. Deixa eu dizer mais.
Verso 18, agora nós vamos para o verso 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela não deixava a sua casa, os seus filhos, sem proteção no inverno. Ela cuidava de tudo. E o texto ainda vai dizer, no verso 21, ela não teme a neve, então ela cuidava. Aí depois, o verso 24 vai destacar, ela faz roupas de linho fino e vende-as. Meu Jesus, só citando as atividades eu já estou cansado. Já me deu uma canseira aqui. Como é que essa mulher fazia tudo isso, gente? Ainda cuidava da casa, cuidava dos meninos, dos filhos, e ainda cuidava do marido. O texto vai dizer que o seu marido era estimado entre os juízes, quando se assentava com os anciãos da terra. Então ainda ajeitava o maridão, que chegava lá, ó, todo bonito e engomado. Olha só que coisa. Aí vamos lá, o texto vai dizendo, percebe o seu ganho, não teme a neve, agora ela é vendedora. Ela faz roupas de linho fino e vende. Dá um jeito e vai à luta para vender coisas e ganhar. Mas espera aí, ela não já tinha uma vinha que produzia? Ela não já fazia uma importação quando os navios mercantes chegavam? Ela não já comprou uma propriedade? Ela já não trabalhava com as mãos? Mesmo assim, ela tinha um outro negócio. O empreendimento dela agora era com vendas. Ela vendia. Ela vendia. Vamos mais adiante. E o texto vai dizer, no verso 25, a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Por que essa mulher não tinha preocupação com o dia de amanhã? Eu vou dizer, porque ela tinha uma reserva financeira. Ela guardava um dinheiro. Ela não era boba nem nada. Você já viu aquele trabalhador que quando recebe o salário gasta todo? Não fica com R$1 no bolso. Não faz uma reserva de 1 centavo. É o maridão que gasta tudo. Ou a mulher que nem dá tempo e já gasta junto com o marido. Não guarda R$1. Aí vem o dia de amanhã. Meu Deus, e agora? Vamos usar o cartão de crédito. Já estourei, diz a mulher. E agora? Para de pagar, porque não consegue pagar. Não guarda 1 centavo. R$1. Aí vai chorar. Vai se lamentar, porque não aprendeu a lição. Não sabe. Eu vou começar uma série de mensagens aqui, só sobre dinheiro, para você aprender a administrar os seus recursos financeiros. Porque eu quero que você prospere. E você não vai prosperar se você não souber administrar o seu dinheiro. E não importa se é pouco. Porque quem não sabe administrar, pode botar milhões na mão, ele gasta todinho. Pode aumentar o salário, dobre, ele dobra as dívidas. Triplica o salário, ele triplica ou quadruplica as dívidas. E se você emprestar dinheiro a ele, vai para o buraco junto com ele. Porque ele não para de gastar. Não tem jeito. Não para, não adianta. Pode jogar dinheiro lá. Pode ajudar, pode ficar com peninha e vai para o buraco com ele. Deu para entender aí? Essa mulher, chamada de virtuosa, ela fazia tudo isso. Aí tem o maridão que não consegue, só trabalha, chega em casa, estou cansado, bota os pés no sofá, liga a televisão e fica esperando a mulher fazer tudo. Oh, mas vai tomar jeito, rapaz. Que história é essa? Então, hoje é dia das mães, vamos aprendendo aí. Tem mais coisas aí, mas vamos parar nesse ponto, porque já são 8h07.
E eu quero terminar, mas eu preciso ainda falar de uma outra estratégia. Olha aí, a mãe virtuosa nos deixa a lição de empreendedorismo. Então, aprenda a ganhar dinheiro. Aprenda a ganhar dinheiro. Você não é aleijado, nem nada, e dê o seu jeito. E se fosse, ainda assim é possível. Qual é o problema? Eu vi aí no YouTube um camarada que nasceu sem braço e sem perna, e é milionário, e vive dando palestra para todo mundo aí ouvir. Quem já viu ele aí? Então, não existe desculpa. Não invente desculpa. Porque com desculpa você não chega a lugar nenhum. Empreendedorismo. Essa mulher, como mãe, não podia trabalhar, ter um emprego. Ela disse, eu vou me virar, não vou morrer aqui. E partiu para ganhar dinheiro. Então, qual é a lição? Empreendedorismo. Mães, essa mensagem é para vocês aí, de modo muito especial, muito carinhoso. Vá à luta, minha irmã, e conquiste. Terceira mãe que eu quero falar aqui. A terceira é Eunice. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu disse Eunice, eu olhei para ela. Todo mundo ficou pensando que eu ia falar dela, né? Ela disse, se eu fizer isso quando eu chegar em casa... Segunda Timóteo, olha só o que aqui diz o texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vocês já ouviram falar de Eunice? Vocês já ouviram falar de Lloyd? Segunda carta que o Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, no verso 5. Lloyd, mãe de Eunice, que é mãe de Timóteo, que é discípulo de Paulo. São essas duas mães que eu quero destacar aqui rapidamente. Olha só que lição elas vão nos deixar. Ele diz assim, no verso 5, vou ler o verso 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Olha só o que é que habitava no coração de Timóteo. Uma fé sem fingimento. Em outras traduções diz, fé sem hipocrisia. Aí Paulo diz assim, olha, essa fé sem fingimento que habita em você, Timóteo, eu já descobri de onde ela veio. Ela veio lá da sua mãe, Eunice, e da sua avó, Lloyd. Então a Lloyd, sua avó, plantou uma fé sem fingimento no coração da sua mãe, e sua mãe, Eunice, plantou no seu coração uma fé sem fingimento. 2 Timóteo, capítulo 3, olha o que o texto vai nos dizer, versos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, olha onde começou o processo na vida de Timóteo, desde a infância. Olha a lição aí que a gente precisa aprender. Olha o que diz o texto. Desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te
sábio. Olha o que a mãe fez. Olha o que a mãe Eunice fez pelo seu filho Timóteo. Plantou nele uma fé sem fingimento. E plantou nele desde criança. Olha o que diz o texto. Desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha o que essa mulher, essa mãe fez. Ela é citada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Olha o que diz o texto em Atos 16, no verso 1. Ele diz, a partir do verso 1, chegou também a Derbe e a Listra. Paulo chegou então em Derbe, na cidade de Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Paulo chegou de viagem e tinha um discípulo naquela cidade. Quem que fez aquele discípulo, A história a gente já sabe, a mãe. Aí o texto diz assim, chamado Timóteo, filho de uma judia crente. Filho de uma judia, Eunice era uma judia, e ela se converteu ao cristianismo, se é que a gente pode chamar assim, porque naquela época ainda não tinha essa nomenclatura, mas ela passou a crer em Jesus como o Messias. Ela era judia, ela se converte a Jesus e ela ensina tudo isso ao seu filho Timóteo. E aí o texto diz, chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Você sabe o que quer dizer quando o texto dá uma parada e diz, mas? É como se o texto quisesse dizer, infelizmente, o pai não era crente. E nem por isso a mãe perdeu a batalha. Tem mãe omissa, que diz assim, porque o pai não é crente, aí eu vou deixar o meu filho. Quando ele quiser, se ele quiser algum dia, aí ele toma a decisão dele. Errado. Mãe, é responsabilidade sua. Educar o seu filho nos caminhos do Senhor. Traga o seu filho do seu lado. A mãe tem que se impor como mãe e dizer para o filho, este é o caminho, andai nele. Mas o meu filho não quer. E daí? E daí? Ele só vai querer ou não querer quando ele completar 18 anos e for morar sozinho e pagar suas contas. Aí ele manda para onde ele quer ir, a hora que ele quiser chegar e fazer o que quiser em casa. Mas enquanto não, quem manda nele é a mãe. Então, mães, onde é que estão seus filhos? Não quiseram vir para a igreja, arraste eles. São crianças, nem vai pegar o vírus, nem tem essa preocupação. E se pegar, tem problema nenhum. Mas a mãe é responsável pelo seu filho. Imagine, quando chegar naquele grande dia, a mãe convertida vai para o céu. E olha lá de cima o filho indo para o inferno. Qual seria o sentimento do coração da mãe? Que eu devia ter dado uma dura nele logo. Que eu devia dar um... Mas por que ninguém nunca me disse isso? Não, eu disse. Estou dizendo agora. A responsabilidade é sua, mãe. Arrasta o seu filho, ele querendo ou não querendo, quem manda é você. E você tem que se impor. Não, mas a religião não se obriga. Não, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo e de salvação, de vida eterna. Timóteo era discípulo de Jesus. E ele se tornou discípulo porque a mãe o discipulou. Então ensine os caminhos, plante a fé sem fingimento no coração do seu filho. E o texto ainda nos ensina que Timóteo, ele recebe essa instrução para salvação. Então não era uma fé que não servisse para nada. Não, ele tem só a confissão da boca para fora. Não. Era uma fé sem fingimento. Ao ponto de Paulo chamar Timóteo e dizer, Timóteo, vamos comigo. Agora eu quero trabalhar com você. Pode ler as cartas do Novo Testamento. Você vai achar Timóteo em todo lugar caminhando com Paulo. Correndo risco de vida.
Paulo diz assim para ele: Timóteo, eu vou agora entrar para Jerusalém, vou no meio dos judeus, e eu preciso te circuncidar, porque senão os judeus vão te recusar. Olha que dureza. E Timóteo diz assim: mas Paulo, não tem outro jeito não? Tem não. É circuncisão. E Timóteo disse: tudo bem. Fecha os olhos e diz para Paulo: não erra não, Paulo. Não erra não. É uma fé sem fingimento. É uma fé para salvação. É uma fé para o que der e vier. Olha que coisa. Qual é a lição que nós então ficamos com a mãe Lloyd, a mãe Eunice? Sabe qual é a lição que ela nos deixa para a gente guardar aí? É o ensino da fé. E essa fé é pelo exemplo delas. Elas, pegaram firme. Não é fácil, mas é possível. Se você, mãe, quiser. Você entendeu essa palavra? Deixa eu terminar agora dizendo para você que Deus tem um cuidado muito especial para com as mães. Você sabia disso? Deus tem um cuidado muito especial para com as mães. Para com o pai e a mãe. E eu quero terminar ensinando sobre isso para vocês. Primeira coisa, honra. Êxodo 20, verso 12. Se você quiser anotar, vai anotando aí. Êxodo 20, no verso 12, o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Ah, tá aqui, muito bem, David. Honra a teu pai e a tua mãe. Então aqui há o ensinamento, há o mandamento. Não é uma sugestão de Deus, é uma ordem, é um mandamento do Senhor com promessa, para que te vá bem. Para que te vá bem e te prolongue os dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá. Em Efésios, capítulo 6, de novo, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe. Ouve a instrução dela. Ouve, dá ouvidos à sua instrução. Eu vou usar provérbios. Tudo que eu falar aqui vai estar na Bíblia, gente. Se vocês não gostarem, pegue a Bíblia, vá ler, pegue uma briga com a Bíblia até se convencer. Porque a Bíblia está certa, sempre, viu? Pode ter certeza. Ouvir a instrução da mãe. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Provérbios 6:20. Eu vou lendo cada versículo aí, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Ela vai entrando na nossa mente, vai entrando no nosso coração. O verso 20 diz assim do Provérbios 6. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Quando a sua mãe disser uma coisa, quando eu era criança é assim, se a mãe dissesse alguma coisa, não vai para aquele lugar. Mas olha, a gente ia e sofria as consequências. Aí a meninada já dizia, isso é praga de mãe. A mãe disse, você não obedeceu, vai levar na cabeça. Então não desprezes esse ensinamento, a instrução da tua mãe. Terceira coisa aqui para a gente ir aprendendo. Nunca despreze a sua mãe. Nunca despreze a sua mãe. Deuteronômio, capítulo 27. Deuteronômio 27. Maldito aquele que desprezar a seu pai
ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Nunca despreze a sua mãe. Provérbios 15, 20. Provérbios 23, verso 22. Não desprezes a tua mãe quando ela vier a envelhecer. Lá nos Estados Unidos, a cultura é: o filho completa 18 anos, 17 às vezes, aí vai para a faculdade estudar. Ele leva todos os seus pertences. A família faz uma festa, chora e tal, porque o filho nunca mais voltará para morar naquela casa. Vai para a faculdade, e é muito comum, as faculdades todas têm alojamentos onde eles vão morar. Ali, salve-se quem puder. O jovem vai se virar, com raríssimas exceções, dos que voltam para casa ou vão se preocupar com os pais. Dali, ele ganha sua vida. Depois de alguns anos, 20, 30 anos, quando o pai morrer, aí vão telefonar para ele para dizer, tem uma herança. Aí vai reunir todo mundo. Do jeito que a gente assiste nos filmes, é do jeito que acontece por lá. Do mesmo jeito. As famílias funcionam nessa estrutura. E aí quando o pai ou a mãe está doente, vai parar no hospital, não tem ninguém por ele. Aí a família vai ser contactado, se tem algum filho, a assistente social telefona e diz, ó, teu pai está aqui, não tem ninguém por ele, ele já fez a cirurgia, já não sei o que, a gente tem que botar ele de volta. Mas ele não tem condições de viver. Vocês têm que decidir aí. Aí o filho vai, junta com os irmãos se tiver, vende tudo e deposita numa conta no governo, e o governo vai administrar um asilo onde o pai vai morrer ali. Você já pensou que cultura? Adoeceu, não tem quem tome conta, vamos arrumar um asilo. E joga a mãe no asilo, joga o pai no asilo. É assim que funciona. A gente conhece um missionário, não é, Eunice? Que passou por isso. Deu a vida toda na obra do Senhor. Já velhinho, voltou para os Estados Unidos e já não cuidava, não conseguia mais tomar conta nem dele, e a mulher também não. E aí os filhos se reuniram e disseram, não, a gente é muito ocupado, cada um tem sua vida, então vamos ver quanto é que custa um asilo. E jogaram os velhos no asilo. Só recebe a notícia, morreu. Pronto. Resolvida a questão. O que é que a Bíblia está ensinando aqui para a gente? Não faça isso com a sua mãe, nem com seu pai. Isso é uma desonra e atrai maldição para você. Nunca mande embora a sua mãe. Provérbios 19, 26. Vamos lá para o livro de Provérbios. É Bíblia, gente. É Bíblia. Provérbios 19, 26. O que maltrata seu pai, ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Nunca mande embora a sua mãe. Nunca despreze a sua mãe. Nunca desobedeça a sua mãe. Provérbio 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, presta atenção a esse texto. Olha o que diz o livro de Provérbios. Não importa qual é a nossa cultura, não interessa. A palavra de Deus prevalece sobre toda e qualquer cultura. Porque antes de existir uma cultura, Deus criou o homem e a mulher. E Deus tem o manual de como as famílias têm que funcionar. Não é uma opção. Ah, mas eu não concordo. Problema seu que não concorda. A Bíblia vai continuar lá do mesmo jeito. Eu vi um vídeo de um camarada aí, que infelizmente morreu agora, e foi uma comoção nacional. Ele dizendo, padre, case nós dois aqui. Esse livro aí, essa Bíblia já está ultrapassada. Se Jesus estivesse aqui, ele estava ela pulando lá no show de Pablo Vittar, e não sei o quê, e tarará. Pois é, não importa a cultura, gente.
A Bíblia, ela é a imutável palavra de Deus. Ainda que um pastor se levanta e feito um idiota, e aí quer dar uma de bonzinho para a sociedade, e cair na mídia, essa Bíblia a gente tem que ter coragem para reformular a Bíblia. É terrível, né? Não, a Bíblia não se muda. A gente é que tem que se adequar a ela, e não ela se adequar a gente. Ah, mas os tempos mudaram. Mas Deus não muda. Nunca mudou. E jamais mudará. Jamais mudará. Olha o que diz o texto. Os olhos de quem zomba do pai, ou quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro o arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Vai arrancar, é uma maldição que arranca a visão, arranca os olhos, perde a visão. Então você conhece a história de Noé e do filho que zombou do pai que estava embriagado. Você pode até dizer, mas quem mandou o pai ficar bêbado e ficar nu ali, fazendo presepada? Não, não se julga o pai. Filho não julga pai. Deu para entender aí? É o contrário. E aí o que aconteceu? Foi amaldiçoado junto com toda a sua descendência. Vamos mais um pouquinho na frente. Nunca amaldiçoe a sua mãe. Provérbios 20:20. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Você sabe o que quer dizer apagar a lâmpada e você ir para as mais densas trevas? Inferno. Abismo profundo de escuridão. É a maldição que cabe ao filho que amaldiçoa o pai ou a mãe. E por último, para eu terminar, eu quero dizer para você, oferte regularmente na vida da sua mãe. Aí você pode dizer assim, apóstolo, agora o senhor apelou. Onde é que tem esse negócio na Bíblia? Eu vou mostrar para você. Eu estava lendo e só estudando. Não está no Antigo Testamento apenas. Está lá no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus 15, a partir do verso 1. Você vai ler o texto para eu agilizar. Mateus 15, a partir do verso 1. Os fariseus, os judeus chegam para Jesus e vão questioná-lo ali, vão perturbá-lo. Eles não querem aprender, eles vão perturbar Jesus. Por isso que Jesus acaba chamando eles de hipócritas e dá-lhe uma lição bem dada. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, olha o que é que os judeus diziam: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus. Olha que texto forte. Invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas. Vamos entender o texto? O que é que acontecia naquela época? Os judeus, eles tinham que ofertar no templo. Eles pagavam um imposto que era meio shekel, era moeda e continua até hoje. Isso já tem provas arqueológicas disso aí. Ele entrava, dava um meio shekel,
que era o imposto do templo. Até Jesus pagou esse imposto e tal. Mas eles tinham uma oferta chamada Corban. Em algumas traduções, quando você leu esse texto de Mateus 15, você encontrou lá Corban. Que negócio é esse de Corban? É assim, os judeus, pela lei, eles tinham a obrigação de honrar o seu pai e a sua mãe. E essa honra não era bença pai, bença mãe. Não, era tire do bolso e dê o dinheiro. Deu para entender aí? Não tem honra sem dinheiro. Não tem honra sem presente. O que é que diz o profeta Malaquias no capítulo 1? Malaquias no capítulo 1 diz: vocês dizem que eu sou Senhor, vocês dizem que eu sou Pai, e cadê a minha honra? Aí você traz uma oferta, olha a relação. Eu vou ler o texto para você entender com profundidade. Malaquias capítulo 1, eu vou ler lá, olha o que diz o texto de Malaquias, no capítulo 1, no verso 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, olha Deus como pai. Onde está a minha honra? Cadê a minha honra? O que é que o texto está falando? Os sacerdotes, o povo, não estava trazendo mais oferta na casa de Deus. Eles não estavam mais ofertando. E eles ainda queriam dar oferta, pegavam o animal cego. A oferta é esse. Pegava o animal doente que ia morrer, leva esse para ofertar para Deus. Então, a oferta do pai era um animal cego, era um animal doente. Então, essa honra que era transmitida em oferta, deu para entender aí? Eles enrolavam e davam um animal cego. Aí sabe o que é que Deus vai dizer? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto, como se a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Aí ele diz assim: ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Vá dar essa oferta de honra ao governador para ver se ele aceita. Agora vocês dizem que eu sou seu pai, cadê minha honra? Os judeus tinham que ofertar na vida dos pais. Aí o que é que eles faziam? Olha como são malas. Aí eles diziam assim para o sacerdote: o que eu tenho é tudo agora para o templo. Essa parte aqui é a oferta corban, é para o templo. Aí chegava para o pai e dizia: meu pai, eu lamento muito, mas eu dei tudo para o templo. Eu não tenho nada esse mês para te dar, porque eu ofertei no templo. Aí Jesus disse para ele: vocês são os caras de pau, hein? Vocês têm que honrar seu pai. Está ali o texto, ó. Aí vocês usam estratégia e já virou até uma tradição no meio de vocês. E aí vocês dizem: não, tudo que eu poderia ofertar ao meu pai eu já dei no templo. Então eu já dei a oferta, então estou livre dessa responsabilidade. Mateus capítulo 15, Jesus entra com tudo e diz para eles: vocês são uns hipócritas. Olha só. Então, o que a gente vai entender aqui é que essa honra que a gente precisa consagrar ao pai e à mãe, ela precisa ser traduzida em dinheiro, porque você não está trabalhando no campo, não está criando animal, então você traz uma oferta para o seu pai ou para a sua mãe. Você entendeu isso? Os judeus sabiam perfeitamente o que é que significava honrar. Não era apenas respeitar, obedecer e se submeter, mas era cuidar, nutrir, apoiar e enriquecer. Olha o que é que significava a palavra honra naquela época. O filho dava uma oferta para o pai, para enriquecer o pai. O estatuto do idoso no Brasil tem uma lei já que diz assim: se o seu pai só ganha um salário mínimo e não dá para se manter,
os filhos têm que pagar uma pensão para o pai. Cadê os advogados daqui? É ou não é? É isso mesmo. Você não sabia disso, não? É isso mesmo. Então, olha, gente, até a lei dos homens já faz e cobra isso. A lei de Deus já dizia isso há muito tempo. Mas o que mais a gente vê é o contrário. É o pai com uma aposentadoria, economizando e dando para o filho, dando para a filha, dando para quem quisesse. É ou não é verdade? Lá para o Nordeste, eu estava lendo sobre uma cidade onde a gente trabalhou e a gente conseguiu implantar uma igreja. É o lugar mais pobre do país. As pessoas mais ricas de lá é que ganham um salário mínimo. Já pensou? Então, a maior renda da cidade é, salvo algum comerciante, mas os que recebem um salário mínimo. E com aquele dinheiro, ele compra comida para ele, para a esposa, a velhinha lá, para os filhos e um monte de neto. Você já pensou que absurdo? A gente tem que mudar essa situação. E a gente tem que começar a se mexer. Os pais, e aí o dia das mães, especialmente as mães, que cuidam com muito amor e dão a vida pelos seus filhos. Chega o tempo em que eles envelhecem e precisam de cuidados. É quando os papéis se invertem. Por que eu digo os papéis se invertem? É porque quando você nasceu, o seu pai e sua mãe cuidou de você. E você deu um trabalho, não deu não? E deu uma canseira, e deu uma preocupação, e foi uma luta. Agora você cresceu e o seu pai ficou velhinho. E agora é a hora. Os papéis se invertem. E você precisa cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe. Honrar o pai e a mãe nessa fase da vida não é só obedecer e se submeter a eles. É sustentá-los com honra, com dignidade. Dê o seu jeito, mas ajuda o seu pai, ajuda a sua mãe. Ah, apóstolo, mas eu ganho muito pouco. Menos do que o seu pai e sua mãe? Não é porque eu tenho... Não importa. Não arruma desculpa furada. Porque senão você vai cair no mesmo erro dos fariseus, que são hipócritas. Não fazem porque não querem. Porque se quisessem, fariam. E quando você fizer isso, a bênção do Senhor vai te alcançar de uma forma impressionante, que vai fazer você prosperar e você vai ficar impressionado de onde é que saiu tudo isso. E você pode dizer assim, ah, mas meu pai e minha mãe, eles não precisam. Enriqueça-os. Dê a si mesmo. Oferte. Ele vai saber o que fazer com isso. Termino essa minha palavra usando o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 4. Olha o que é que Timóteo vai dizer. Paulo, vai dizer a Timóteo. 1 Timóteo 5, 4. O texto diz assim. É Bíblia de novo. Ele diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar a seus progenitores. Recompense os seus pais. Recompense os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Não estou ensinando nenhuma heresia. Está aqui na Bíblia. Honre o seu pai e sua mãe. Oferte na vida deles. Eu posso fazer isso, falar sobre isso, porque eu oferto na vida do meu pai. Há muito tempo. Há muitos anos. Olha ele aí ouvindo. E ele não me pediu não, e nem queria receber e nem quer. Da minha mãe, também. Então, posso pregar e ensinar sobre isso para vocês. E digo, é bíblico. Isso é agradável aos olhos de Deus. Mães, parabéns pelo seu dia. Filhos, vamos aprender a honrar
os nossos pais, de modo especial as mães. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero que você que ainda tem mãe viva, ore por ela agora. Hoje é o dia das mães. Vamos honrar as nossas mães, orando por elas, clamando a Deus pela vida delas. Ore pelas mães. Se você não tem mais mãe, ore pelos filhos, pela sua família, pela sua descendência. Fale com Deus agora. Esse é o momento de você orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós nos unimos aqui em oração e apresentamos ao Senhor cada mãe aqui na nossa igreja, cada mãe aqui representada pelos seus filhos, meu Deus. Oramos em favor das mães para que o Senhor as abençoe com muita saúde, com longevidade, meu Deus, com prosperidade, com a paz no coração de cada uma delas, meu Deus. Oramos para que o Senhor recompense o trabalho das mães. De modo especial, pedimos aqui como filhos que somos. Ó Senhor, não nos deixe, Senhor, ser hipócritas como os fariseus daqueles dias que ouviram de Jesus essa palavra de hipócritas. Não nos deixa ser hipócritas, meu Deus, mas nos desperta, nos encoraja para que a gente possa honrar os nossos pais, para que a gente possa cuidar deles quando nesse tempo da vida os papéis se invertem, que nós sejamos filhos que honrem os pais, que cuidem deles, que os enriqueça e os recompense por todo o trabalho que eles tiveram quando nos criaram, meu Deus. Nos dá, ó Senhor, essa disposição no coração, este amor para amarmos os nossos pais. E assim o Senhor se agradar de nós e liberar mais e mais bênçãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns a todas as mães. Deus abençoe a sua vida. Uma semana de sucesso. Em nome de Jesus.